Público, gratuito e de qualidade existe? Não, não há nada grátis, e quanto mais público, pior fica a qualidade. Quando um serviço fundamental como a educação seria melhor ao ser prestado pelo Estado? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Lucas Alves, revisado por Stanley Calderelli, narrado e produzido por mim, Quintessência. Assim como bradava o mais famoso ex-sindicalista brasileiro, que se privatizarem a telefonia, os pobres não poderão ter telefone, algumas pessoas acham que se não houver mais escolas estatais, ninguém seria capaz de oferecer esse serviço com boa qualidade e preço. E ainda os mais coletivistas dizem que qualquer forma de educação que não seja a tradicional, aplicada de modo unificado, iria excluir as crianças e jovens mais pobres. Mas o que o barbudo ex-presidente e ex-presidiário não dizia na época da Telebrás é que os pobres já não tinham telefone. E hoje em dia, até moradores de rua e catadores de papelão possuem números de celular com WhatsApp para conseguir trabalho. E por outro lado, existem várias iniciativas de escolas e empresas investidoras privadas em prol do ensino básico e superior para pessoas pobres. Então, é possível haver educação pública com livre mercado? A resposta é sim. E ela já está acontecendo. É só ver ao seu redor. Já temos várias empresas privadas e até organizações sem fins lucrativos que oferecem as matérias tradicionais e também aulas específicas de natação, artes e música, por exemplo. O mercado está longe de ser livre da regulação central, mas o que importa é que público ou pública não signifique educação financiada por impostos. Sabemos o que o imposto é, não é mesmo? Então o capitalismo pode sim possibilitar educação boa para as pessoas. Uma coisa importante a saber é que a ausência de regras estatais não significa a completa ausência de regras, mas sim a ausência apenas de regras coercitivas e arbitrárias. O livre mercado pode proporcionar educação num nível ainda muito melhor. E com regras formadas livremente, haverá maneiras muito melhores e também piores, mas é isso que inspira todos naturalmente a comparar muito mais métodos, planos e objetivos. Assim se pode conseguir muito mais eficiência para esse serviço tão necessário. Quanto mais liberdade há em mais âmbitos, com respeito à ética da propriedade, sempre foi e será possível prosperar de maneira sustentável. O Estado participa de modo oposto a isso. Já na origem, é algo errado, antiético e, pelo ponto de vista utilitarista, pior. No mercado, educação sempre terá demanda, pois a civilização depende de conhecimento e aprendizado, a herança da civilização humana, como dizia Murray Rothbard, economista da escola austríaca, em seu livro Educação Livre e Obrigatória. A maioria esmagadora percebe facilmente que liberdade e respeito à propriedade possibilitam serviços de educação de mais qualidade, porque a concorrência, inclusive entre métodos, é muito mais benéfica para quem busca algo melhor. E também porque não existe o melhor para todos, existe o melhor para cada um, conforme o que cada um pondera. Educação só é direito na retórica de políticos que sabem que é atrativo dizer que podemos exigir coisas às custas dos outros. Direito é isso, poder exigir algo de alguém. Educação é apenas mais um serviço. Ninguém pode ser obrigado a custear algo, por mais importante, desejado ou vital que seja. E o mundo todo tem percebido durante séculos que quanto mais fundamental é algo, melhor fica se estiver longe do Estado. Os pais procuram colocar seus filhos na escola para iniciar o desenvolvimento intelectual quando julgam adequado, porque desde que nascemos aprendemos sozinhos a interagir com outras crianças e com tudo em volta, desenvolvendo habilidades físicas, como em jogos e brincadeiras que se baseiam em metas. Mas as habilidades intelectuais, como ler, escrever e calcular, assimilar fatos e consequências, nós aprendemos quando há provocações maiores para isso, como exposições de conteúdo e verificação da assimilação.
Nós aprendemos primeiro as coisas mais necessárias para as atividades mais próximas, mais primárias, para resolver os objetivos mais breves. E para alcançar o maior desenvolvimento, qualquer pai minimamente responsável, interessado que os filhos adquiram repertório cultural e melhorem a capacidade cognitiva, vai procurar uma forma de expor os filhos ao ensino, para estimular o aprendizado, seja por meio de escolas, em que o convívio é mais intenso, ou pelo serviço de professores em ambientes com poucos alunos. Acreditando que todos os pais e tutores vão se interessar em expor os seus tutelados ao ensino escolar, então por que alguns acham que tratar educação como um serviço, parte de um mercado, ainda mais se for de livre concorrência, não seria melhor para propiciar aprendizado acessível e de boa qualidade? Como qualquer produto ou serviço, a educação é fruto da troca comercial entre pessoas, de recursos físicos e monetários, visando um objetivo especial, com instruções e conteúdos dos mais básicos aos mais avançados, dos mais simples aos mais complexos, que são necessários a cada fase da vida. Sim, a educação é uma mercadoria. É nesse ponto que os críticos do serviço escolar, feito por empresas privadas, discordam, pois para eles a educação não deveria estar sujeita às tendências das relações entre oferta e demanda. A ingenuidade está em rejeitar o fenômeno de eterna melhoria causado pela livre concorrência. Isso ocorre tanto entre prestadores que ainda estão em níveis mais baixos de serviço, como também entre os que concorrem em níveis mais altos. Com liberdade para concorrer, todos melhoram. Mas aí tem a inveja. Ah, a inveja. Parece que para essa turma, mais importante que o pobre prosperar é o rico piorar. Tudo pela busca da igualdade. Tudo porque usam premissas falsas. A ideia de que a desigualdade é um problema e que a economia gira num sistema de soma zero. Tudo cultivado pelo discurso estatista introjetado nos livros didáticos da grade curricular obrigatória. Esses críticos alegam que se a concorrência autorregulasse as escolas, o conteúdo importante, para eles, os iluminados, não seria ensinado, por causa do mercado e do cruel e vil interesse pelo lucro. Mas é bom que seja assim. Isso explica por que alguém com 200 especializações acadêmicas reclama por estar desempregado, se esquecendo de que essas especializações podem não ter demanda no mercado de trabalho. O interesse no mercado, quem manda, são os consumidores. Se alguém arrisca dinheiro para prestar um serviço e não atende ao interesse de quem o procura, não vai obter lucro e então vai à falência. Os pais, acertando e errando, tanto por si mesmos quanto pela observação, buscam a melhor educação para os filhos, dentro do que podem pagar. O que o Estado faz é impor custos, e isso é sempre pior para quem é mais pobre. O que essas pessoas não lembram é que o cliente é quem dá o dinheiro. E quem dá o dinheiro, mesmo que seja dos outros, vai ter seu interesse privilegiado por quem presta o serviço. As escolas que recebem o dinheiro que o Estado retém e os políticos direcionam vão sempre repetir que precisam de mais verba para melhorar seus serviços, e que o serviço estatal seria ótimo se não fossem os políticos adversários. E, no geral, o sistema todo vai priorizar as escolhas do Estado e não os interesses de quem paga os impostos, que nunca vai saber quanto pagou pela escola de baixa qualidade que usa, e até por aquela que não usa. É quase o mesmo que tomar decisões médicas sem consultar o médico. Outra coisa, aquele argumento de que o consumidor é desinformado e se daria mal no livre mercado é falso. Quanto mais pura for a relação dos pais com as escolas, mais eles terão controle do que será ensinado, pois como não existe um conteúdo total bom para todos, cada família poderá escolher o que achar melhor, tanto pelas experiências próprias e por relatos alheios, como também por meio de orientadores. Nunca há necessidade de obrigar a prestação de um serviço que já tem demanda. Grandes necessidades e boas coisas não precisam ser forçadas. Quem negligenciar os cuidados educacionais dos filhos sofrerá consequências negativas disso na vida familiar. E mesmo que atrasado, vai ter que buscar o que for necessário para viverem e conviverem. Muitas famílias usam caminhos alternativos.
No Brasil, cerca de 15% dos jovens em idade para o ensino médio não se matriculam, e dos que iniciam esses estudos, 30% não concluem. Não é a imposição de um currículo mínimo coletivista que melhora a qualidade nem desperta interesse. Ao contrário, isso torna tudo injusto, pois cada aluno tem um ritmo. Quem tem facilidade menor acha o ritmo mais puxado, e quem tem facilidade maior acha o ensino lento. E as escolas não precisam ter bom desempenho, porque quanto pior ele for, maior é a justificativa para mais verba. Igualdade forçada e educação estatal só são algo bom em livros de socialistas. Uma das coisas que o Estado alega para justificar intermediação e imposição de regras coletivistas é a concorrência desleal, mas desleal é ele mesmo ao impor esses custos a todos, principalmente às escolas privadas que precisam compensar as perdas com mensalidades maiores. E quem mais perde com isso são os mais pobres, o maior público dos candidatos políticos. Uma alternativa é o homeschooling, que é permitido em diversos lugares, como Estados Unidos, Portugal, Itália e até na Rússia. Mas aqui, onde o Estado é ainda mais desleal, é proibido. Quem insiste nele pode até ser preso pelo crime de abandono intelectual de menores. Quem lembra da Elisa Flemmer, que ficou em 5º lugar no vestibular para engenharia na USP e que foi impedida de se matricular só porque não comprovou a conclusão do ensino médio? O Estado deu mais importância a um diploma do que ao aprendizado. Se para os coletivistas a educação deve ser pública, como foi possível recusar uma aluna que demonstrou o aprendizado daquilo que o Estado cobra? Mas quando o Estado constrói muros, o mercado traz escadas. Ela recebeu vários convites de empresas para trabalhar e de universidades estrangeiras para estudar. E depois vem os intelectuais choramingando que há fuga de cérebros no Brasil. Não tem nada de estranho nisso. O ser humano reage aos incentivos e às dificuldades que encontra. Para a educação melhorar, ninguém tem uma fórmula, até porque coletivismo é sempre pior. Mas temos uma certeza: não vai ser pela burocracia estatal. Libertários sabem que o que é mais importante não é a solução, mas sim a ética. A melhoria de tudo sempre aconteceu, acontece e vai acontecer por meio do empreendedorismo, sempre apesar do Estado. E o que tem proporcionado às pessoas interagir e empreender mais livremente são as tecnologias que possibilitaram o barateamento da informação e das interações diretas. Entretanto, o Estado também resiste e procura se beneficiar dessas tecnologias para não perder o controle. E o mais perigoso contra a liberdade é o fator cultural, é a cegueira mental que fomenta uma cultura de servidão. Estamos percebendo que qualquer serviço que funcione longe do Estado é melhor. Agora, começamos a ter até dinheiro sem os tentáculos do Leviatã, porque é só por meio da liberdade, principalmente econômica, que tudo pode melhorar. Quanto mais livre ou menos restrito for o mercado, seja telefonia ou ensino, mais pobres terão acesso a mais bens e serviços. A educação é só mais um deles. E como tudo que não é estatal é melhor, a escola também é. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!